Esse céu que nesse momento não tem nenhum ataque, fazia tempo que a gente não via o céu dessa forma, da entrada ali da faixa de Gaza que agora efetivamente vai contar com o cessar-fogo. Cessar-fogo que Benjamin Netanyahu deixou muito claro que é temporário e qualquer erro, qualquer ação do Hamas no sentido de atacar Israel, tudo isso pode ir para os ares. Esse cessar-fogo pode acabar da mesma forma. E é importante lembrar que a gente tem a previsão de que 3 civis mulheres sejam libertadas, israelenses, saiam, então, do poder do Hamas e voltem para suas casas. Essa é a expectativa a partir das 11 horas da manhã. O nome delas já foi entregue, já foi entregado para especificamente Israel, para o país. E claro, agora deve ser aquele momento que as famílias vão ficar sabendo quem deve voltar. Lembrando que tem mais gente, tem mais reféns que estão aí na expectativa e que, claro, que as famílias esperam que sejam libertados. Isso deve acontecer ao longo das próximas semanas, os próximos dias, porque esse acordo ele tem várias fases. E aí eu volto a falar com o Américo para a gente relembrar um pouco desse cenário, para além das fases do acordo, mas também o que eu comentava antes com relação à faixa de Gaza e como vai ser difícil reconstruir agora esse local dos palestinos. E é importante dizer que o Hamas, governava, cuidava desse país ao longo dos últimos anos, desde 2007, e o Hamas por lá já não tem mais tanta força nesse sentido. Como é que a gente pode encarar, como é que a gente pode olhar para a faixa de Gaza a partir de agora, Américo? Muriel, essa é a grande dúvida, é o grande ponto de interrogação dessa negociação toda relacionada ao cessar-fogo. Porque o cessar-fogo se concentrou no problema imediato, a libertação dos reféns, a entrada da ajuda humanitária, a cessação das hostilidades. Não houve nenhuma discussão de mais longo prazo. O que acontece com a faixa de Gaza? Como vai ser feita a reconstrução da faixa de Gaza? Como vai ser feita a administração da faixa de Gaza? Como vai ser feita a reconstrução? Como vai ser feito a política, a segurança dentro da faixa de Gaza? O que vai ser feito para que essas mais de 2 milhões de pessoas voltem a viver com dignidade na faixa de Gaza e lá na frente, se vamos ter alguma discussão ou não sobre a criação de um Estado palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que é, no final das contas, segundo a interpretação da grande maioria dos analistas e dos governos, é a solução de longo prazo para esse conflito entre israelenses e palestinos, a criação de um Estado palestino que viva em paz e em segurança junto aos seus vizinhos israelenses. Nada disso foi discutido, Muriel. Então, o primeiro ponto, vamos supor que o cessar-fogo funcione, os reféns sejam libertados, os ataques acabem. É preciso, então, reconstruir a faixa de Gaza e administrar a faixa de Gaza, de preferência, sem a participação dos elementos radicais do Hamas. Isso vai ser muito difícil e vai exigir, Muriel, sem dúvida nenhuma, a participação da comunidade internacional através de 2 caminhos. Em primeiro lugar, as agências de ajuda humanitária, inclusive a Agência de Refugiados Palestinos, que foi uma das primeiras agências criadas pela ONU, logo na sua fundação, foi criada em 1948 e que é responsável pela educação, saúde, muito da administração civil na faixa de Gaza. Vai ter que ser recomposta, vai ter que receber muita ajuda. Essa agência, no entanto, foi muito criticada por Israel, porque, segundo o governo israelense, alguns membros da agência teriam ajudado e até participado daqueles ataques de outubro de 2023. A agência chegou a afastar entre 9 e 12 dos seus funcionários por conta dessas suspeitas, mas a grande maioria, são quase 30 mil
funcionários que ajudam os palestinos não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, no Líbano, na Jordânia e na Síria. É uma agência fundamental, precisa ser reforçada. Assim como ela, outras organizações internacionais de ajuda humanitária. Mas a parte de administração e reconstrução vai precisar de muita ajuda financeira e muito provavelmente de forças de segurança no terreno, que deveriam ser os responsáveis por isso deveriam ser provavelmente governos árabes do Oriente Médio que têm ajudado os palestinos e ajudaram, por exemplo, nessa negociação. O governo do Catar, o governo dos Emirados Árabes, eventualmente a Arábia Saudita, Egito, vários países. A ideia, uma das ideias, né, que se discute e uma das ideias consideradas mais viáveis seria a formação aí de uma força de segurança multinacional com esses países árabes. Agora, tem a questão da administração política. E aí temos uma saída, que é a Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina não é o Hamas inclusive, é inimigo da Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina reconhece o direito de existência do Estado de Israel. A Autoridade Palestina, por décadas, vem tentando negociar a paz e a criação do Estado palestino. A Autoridade Palestina, no entanto, é muito enfraquecida e não tem grande legitimidade hoje com o seu povo. Teria que ser reformada. Então, você nota, Muriel, que é um esforço muito grande que vai exigir uma participação internacional muito grande, reformar a Autoridade Palestina, dar legitimidade para a Autoridade Palestina atuar na faixa de Gaza, ter forças de segurança internacionais, ter ajuda financeira internacional para a reconstrução da faixa de Gaza. Isso é um desafio enorme que vai durar muitos anos, mas infelizmente até agora ninguém discutiu seriamente que plano vai ser implementado para que isso aconteça. E aí nós vamos precisar da participação do governo israelense, da participação do governo Trump, da participação da ONU, e neste momento todos esses atores estão desalinhados. Então o que a gente vai ver pelos próximos meses, pelo menos, possivelmente anos, é um sofrimento continuado dessa população palestina em meio a essa destruição enorme na faixa de Gaza.